Olá, amado irmão e amada irmã de fé. Bom dia, hoje dia 24 de agosto. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão profunda aqui no canal Jesus e Eu. Neste domingo, eu quero orar por vocês, para que Deus renove a sua fé e para que o Espírito Santo aumente a sua certeza. Existem momentos em nossa vida em que realmente precisamos de uma fé grande, porque passamos por lutas, por guerras e por situações tão delicadas que, se não tivermos fé, afundamos. Essa é a realidade. Vocês lembram da história de Pedro? A Bíblia nos conta que ele estava no barco e o Senhor Jesus se aproximou caminhando sobre as águas. Quando Pedro viu, ele clamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. O Senhor Jesus respondeu: Vem! E a fé fez com que Pedro caminhasse no impossível sobre as águas. Meus irmãos, me responde nos comentários. Se fosse você que estivesse no barco, em meio ao mar agitado, ondas altíssimas, com um pavor da possibilidade de cair no mar, Jesus aparece e diz: Não tenha medo. Quero te convidar a se colocar nessa cena. Pedro pergunta: É um fantasma? E Jesus diz: Não, sou eu, Jesus. Como deveria estar o coração de Pedro nessa hora? Como estaria o seu coração? Ou você seria os outros apóstolos que estavam morrendo de medo? Reflita nessa cena e responda sem medo. Na outra cena, Pedro diz: Se és Jesus, me manda ir até a ti. E Jesus diz: Pode vir. Você iria? Você teria coragem de sair do barco e caminhar no meio de nada? Caminhar na água. Impossível aos nossos olhos. Mas Pedro foi. Caminhou, ficou sobre as águas, mas sempre tem um mais. Pedro olhou para as ondas e o pavor tomou conta do seu coração. E é exatamente assim. Quando tiramos os nossos olhos de Jesus, quando focamos em nosso problema, em nossa dificuldade, em nossos impossíveis, acabamos caindo, acabamos sendo dominados pelo pavor, pelo medo. Quando você olha para a crise financeira, para a doença, para a dificuldade no casamento, para a falta de emprego, você começa a afundar. Você tem olhado para onde? Para onde você tem colocado o seu olhar? Você tem mirado em qual alvo? Em qual saída? Você tem perdido o seu olhar nos problemas? Nas ondas altas? Mas a Bíblia tem uma ótima notícia. O nosso Deus não quer que a sua vida afunde. Deus não quer que a sua vida financeira afunde, que a sua vida sentimental afunde, que a sua saúde afunde ou que os seus sonhos afundem. A minha oração por você hoje é para que o Espírito Santo renove a sua fé e tire todo o medo, pois a Bíblia nos diz que o medo atrai aquilo que não queremos. Deus quer que você substitua o medo por fé. Diga hoje para Jesus qual o seu medo. Dê nome aos seus medos e entregue para aquele que pode te libertar desse sentimento que te aprisiona. Meus irmãos, a nossa jornada não é um caminho plano e iluminado, mas um trajeto sinuoso em meio à escuridão, onde cada passo é uma prova de fé. O inimigo tenta nos fazer esquecer das promessas de Deus e nos aprisionar no medo. Ele quer que você afunde, mas o Senhor quer que você caminhe sobre as águas, sobre o impossível. A Bíblia, nossa bússola nas trevas, nos revela o poder da fé e a fraqueza da dúvida em Mateus 14, 28 a 31. Senhor, se és tu, ordena-me que vá até contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa passagem não é apenas uma promessa, é um mapa da alma. Ela nos ensina que a fé nos faz caminhar no impossível. A fé é capaz de trazer a cura,
de abrir portas que estavam fechadas, de restaurar um relacionamento que parecia totalmente destruído. A fé é a certeza de que a palavra de Deus é maior que qualquer diagnóstico, que qualquer problema financeiro ou sentimental. O que fez Pedro afundar não foram as ondas ou o vento, mas o medo que o fez desviar o olhar de Jesus. Da mesma forma, o que nos faz afundar não é a crise, mas o medo que nos faz olhar para o problema, em vez de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Deus quer que você pare de afundar. E você faz isso crendo e confiando. Quando Pedro afundou, ele clamou: Senhor, ajuda-me. E Jesus estendeu a mão para ele. Deus está estendendo a mão para você hoje. Ele não quer que seus sonhos e projetos afundem. Minha oração é para que o Espírito Santo renove a sua fé. Tire todo o medo, me coloque no lugar certeza de que o melhor de Deus ainda está para chegar na sua vida. Vamos tirar o medo e colocar fé. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça. Vamos pedir ajuda do alto, ajuda do Espírito de Deus para nos fortalecer, para nos encorajar, para tirar todo o medo, todo o pavor, toda angústia, todo o choro e nos levante e nos anime. Amém? Tome posse dessa palavra. Vamos orar com fé e em concordância com a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nesse momento de oração, eu entro na Tua santa e poderosa presença para orar por esta vida. Que o Teu Espírito chegue até esta pessoa agora, para repreender todo medo. Foi o medo que fez Pedro afundar. O medo faz a vida financeira afundar, a saúde afundar, a vida sentimental afundar e os projetos afundarem. Mas a fé nos faz viver milagres. A fé nos faz viver o impossível. Eu quero, meu Deus, declarar Tua bênção sobre esta vida. Que a fé se levante e a dúvida e o medo caiam por terra. Levanta sua mão direita agora e diga: a minha vida não afunda mais. Diga: a minha vida não afunda mais, porque a minha fé, neste momento, se levanta. Diga: Espírito Santo, renova a minha fé, aumenta a minha fé, tira toda dúvida e todo medo. Agora, coloque a sua mão direita sobre o seu coração e faça um ato profético comigo, declarando: eu repreendo todo medo e toda dúvida que possa estar atrapalhando, a todo sentimento contrário, todo pensamento de perturbação, toda confusão mental, todo desvio, e quero receber de Ti, Senhor, a minha libertação, o equilíbrio nos pensamentos e sentimentos, e também quero receber a minha bênção e o meu milagre. No meu coração só haverá lugar para a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Agora, com o coração cheio de gratidão, digam amém e glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Sua semana será mais que abençoada. Amém? E se você está recebendo este áudio e esta oração pela primeira vez, a partir de hoje, eu serei profetisa na sua vida e estarei orando todos os dias por você neste canal. Este é o canal Jesus e Eu. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe poderosamente.